Aí, nesse dia do Ano Novo, em que eles beberam, que o Rony desabafou para o Elcio que tinha havido uma tentativa. Por que isso é importante, Ana? Porque a gente sabe que o Macalé era o cara que era, na verdade, o intermediário. O Rony Lessa cumpriu uma tarefa. Por isso que isso é tão importante, o desdobramento. O Rony Lessa apenas cumpriu uma tarefa de mandante ou mandantes, Ana. Você entende? O Sim, Orelha que aparece do lado direito, o Orelha que aparece do lado direito é quem picou o carro, o carro que foi usado. Então, por isso que foram atrás ontem também, uma busca e apreensão. E aí, o que nos leva a esta foto, que mostra a proximidade da casa do Rony Lessa para a casa do Bolsonaro no Vivendas da Barra. A casa do Bolsonaro no amarelo e a casa que o Rony alugava no Vivendas da Barra com esse círculo vermelho. Pode voltar para mim aqui. E hoje nós vamos continuar repercutindo, né, Luiz? O noticiário de ontem, esses dias, assim, eu acho que todas as notícias estão girando em torno do caso dos assassinatos de Marielle e Anderson em 2018, né? Acho que você tem algumas apurações aí, uns pontos que ainda estão por serem revelados, né? Acho que tem muita coisa que ainda está por ser revelada, mas ontem foi assim a minha impressão é de que foi um recomeço de uma investigação. Sim. Ô Gui, se você puder botar o quadro 1 aí, aquele que tem as fotos. Ana, eu queria destacar umas coisas nesse quadro, né? Porque surgem personagens novos e acho que o nosso público tem... Para explicar para as pessoas elas entenderem melhor. O importante de ontem, Ana, foi que o Elcio assumiu o assassinato. Ele confessou o assassinato e ele conta tudo, né? Então tem o Elcio, tem o Rony, que é o atirador, o Elcio, que era o motorista. Os dois estão presos, né, em presídios federais. O Elcio fez a delação, a família dele vai ser protegida e ele vai ter maior proteção agora, segundo as últimas informações. Só que aí, Ana, tem personagens novos. O Suel, que é o bombeiro, que tem um patrimônio incompatível, um ex-bombeiro da Polícia Militar, tem um patrimônio incompatível com a renda que ele tinha, ele foi preso. Por quê? O Suel teria participado de uma tentativa anterior de matar a Marielle. Você entende? Então já havia uma tentativa anterior. Olha esse trecho do depoimento do Elcio aí, ó. O motorista, nessa tentativa anterior, seria o Maxwell, o Suel. No banco do carona, o Rony com a metralhadora dele, a MP5, que ele acabou usando para matar a Marielle na segunda tentativa. No banco de trás, na contenção, que é aquele cara que, se acontecer alguma coisa, sai atirando, seria o Edmilson Macalé, esse aí, ó, que aparece na foto à esquerda, com uma AK-47. Foi essa situação que o Rony contou para o Elcio. Aí, nesse dia do Ano Novo, em que eles beberam, que o Rony desabafou para o Elcio que tinha havido uma tentativa. Por que isso é importante, Ana? Porque a gente sabe que o Macalé era o cara que era, na verdade, o intermediário. O Rony Lessa cumpriu uma tarefa. Por isso que isso é tão importante, o desdobramento. O Rony Lessa apenas cumpriu uma tarefa de mandante ou mandantes, Ana. Você entende? O Sim, Orelha que aparece do lado direito, é quem picou o carro, o carro que foi usado. Então, por isso que foram atrás ontem também, uma busca e apreensão. E aí, o que nos leva a esta foto, que mostra a proximidade da casa do Rony Lessa para a casa do Bolsonaro no Vivendas da Barra. A casa do Bolsonaro no amarelo e a casa que o Rony alugava no Vivendas da Barra com esse círculo vermelho. Pode voltar para mim aqui, o Gui. E aí, é daí que surgem as dúvidas, né, Ana? Porque ele morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não conhecia muito bem o Rony Lessa, né? Eles nunca disseram que eram íntimos. Surgiu aquela história de que o filho do Bolsonaro namorou a filha do Rony Lessa,
justificando ligações telefônicas entre as duas casas. Só que não é isso, Ana, o que dizem repórteres investigativos, como a Juliana Dalpiva, do UOL, e outros repórteres, Bruno Paes Manso, outros repórteres que se debruçaram sobre esse caso. Por exemplo, Gui, você já está com um trecho da fala do Bolsonaro, do Roda Viva, que eu mandei para você. Se você tiver, você roda ele. O que aconteceu, Ana? Em 95, o Bolsonaro foi alvo, foi vítima de um assalto. Levaram a moto e levaram uma Glock, uma arma dele. Dias depois, então vamos colocar o trecho primeiro do Roda Viva. Bolsonaro, candidato, o que ele falou no Roda Viva sobre esse... Ana, veja bem, ele está falando que ele não matou ninguém, certo? Sem que tenham perguntado, Bolsonaro, você matou o cara? O Gui, bota na foto, bota a foto agora que eu acabei de te mandar. Do enforcado, isso é isso. Isso aqui é do Globo, tá? Foto do João Cerqueira, do JB. A pessoa que ele falou que apareceu morta é o Jorge Luiz dos Santos. Era o chefe do tráfico em Acari. E, portanto, o cara que teria patrocinado o assalto contra o Bolsonaro. Ele apareceu morto, enforcado. O que aconteceu? Ele apareceu morto na delegacia da Polícia Civil, enforcado. A mãe e a irmã dele disseram não, mas ele não sabia nada disso. Ele não sabia dar o nó de marinheiro que apareceu tal. Elas duas também foram mortas. A mãe e a irmã do João. Desse aí que seria o responsável pela região para onde a moto e a arma do Bolsonaro. E o que a Juliana Dalpiva apurou? A Juliana Dalpiva, repórter, ouviu um defensor dos direitos humanos de Acari, o Delei do Acari é o nome dele, para simplificar, vou usar esse nome, dizendo o seguinte: quem recuperou a moto e quem levou, diz o Delei do Acari, eu não sei se é verdade, isso aí é entrevista que ele deu para a Juliana, quem levou a moto do Bolsonaro do batalhão, do 9º Batalhão, onde ele servia, até a casa do Bolsonaro foi quem? Rony Lessa. Rony Lessa. Então, pode ser que haja uma grande mentira nessa coisa da relação entre o Rony Lessa e o Bolsonaro, que diz, não conheço direito, etc. e tal. E aí, gente, é o que nos leva a um ponto-chave futuro da investigação, que é a questão do porteiro do Vivendas da Barra. Aquele porteiro que apareceu na capa da Veja, né, dizendo que... Isso, o porteiro do seu Jair. Alberto, ele tinha ligado para o seu Jair, né? Para avisar que estava chegando. Ele teria ligado para o seu Jair para avisar que... Porque o Elcio fez várias visitas ao Vivendas da Barra. Né? O Elcio, o delator de agora. E aí hoje me perguntaram, mas o delator não falou nada sobre a questão da portaria? Não, gente. Tem trechos da delação que ainda não foram divulgados. Então, tem trechos da delação que estão em investigação. Né? O porteiro, o ministro da época era o Sérgio Moro, o porteiro mudou a sua versão e sumiu do mapa. Esse porteiro aí que apareceu na capa da Veja. E aí ficam as questões. Por que tanto interesse do Bolsonaro, que foi lá pessoalmente ver o livro de entradas do Vivendas da Barra? Por que o filho, o Carlos Bolsonaro, foi fazer vídeo sobre... os registros de entrada na portaria? Ô, Ana, se é no meu condomínio, vamos dizer que aconteça aqui no meu prédio, alguém matou alguém, eu não vou mexer na portaria, eu não tenho interesse em ninguém em mexer na portaria. Por que eu iria mexer num livro de portaria se eu não tenho nada a ver com isso? Então, gente, essas são as dúvidas, a gente não sabe. Né? Bolsonaro nega, Carlos Bolsonaro, eles negam qualquer envolvimento na morte da Marielle e do Anderson, dizem, inclusive, que não tem nada a ver com o assassino, mas essas dúvidas voltam, né? É o caminho agora. Então, quem tem medo, né, Ana? Essa é a nossa pergunta, né? Quem tem medo da verdade, né? Quem tem você medo acha, Ana, desse quadro? De que isso seja descoberto. Esse quadro que rapidamente eu pintei aí para vocês. Uma coisa que também chama atenção e que
eu acho que deve prejudicar de alguma forma substantiva a investigação, é a morte, que foi uma queima de arquivo do Macalé, né? Que, pelo que o Elcio revela, foi ele que foi o mensageiro, né? Foi o que encomendou. Alguém encomendou para ele e ele prosseguiu com essa encomenda. Concordo com você. A e se morte já do havia... Macalé, né, que apareceu naquela foto à esquerda, a morte do Macalé dificulta, né? E aí tem toda a cara de queima de arquivo. Tem um vídeo da execução do Macalé, o Jornal Nacional passou, a gente não vai passar porque é muito violento, mas é uma execução, né? O cara para ao lado do Macalé, o Macalé está encostado num carro, o porta de trás abre, e ele mata o Macalé com alguns tiros e segue e vai embora, né? Uma cena de rua do Rio de Janeiro. E o que é mais angustiante para a gente, que até leigo nessa área, né, de investigação, mas assim, a gente fica angustiado, é que, imagina, se eles já estavam, se a Marielle já estava na mira, né, digamos assim, deles, lá desde, pelo que eu entendi, 2017, 2018, 2017, né? Ele já teria tido uma tentativa. E essa pessoa foi morta em 2021. Quanto tempo passou? Muitos anos passaram, ou seja, uma negligência, uma omissão deliberada do sistema de justiça brasileiro, e que por um tempo foi comandado pelo Moro. Aquele período, Braga Neto era o responsável pela intervenção. Né? Em 2021, não, a morte dela foi nós estamos em 2021 e ninguém sabe do que está acontecendo, né? Sim, ele foi morto em 2021, né? O Macalé, isso que eu estou falando. Pois é. Foi. Imagina quanto tempo ficou essa pessoa viva, uma pessoa que deveria ter vários elementos do que realmente aconteceu, e isso dá uma angústia, né? Isso dá uma angústia muito forte, eu entendo muito. É um indicativo, né, Ana, de omissão, ou de omissão. Tudo bem, o bombeiro foi condenado por tentar atrapalhar, mas tem mais gente envolvida em tentar atrapalhar, né? Havia má vontade do governo federal, obviamente, e da Polícia Civil do Rio, no mínimo, confusão. Eu acho que tinha gente interessada em apurar no Rio, mas você veja que mudança de quadro que a gente teve. Mas teve muita sabotagem, né? Muita sabotagem. Ou seja, é peixe grande, né? Para esse nível de sabotagem, tem que ser peixe grande. O mandante, os mandantes, não é qualquer um. É gente que tem algum interesse muito grande, a gente forte do Rio de Janeiro, né, que fez isso e conseguiu adiar, né? Quer dizer, se nós estivéssemos num segundo mandato do Bolsonaro, não ia ter Polícia Federal para apurar. Agora, outro ponto, Ana, que me chamou muita atenção, mas a imprensa não destacou, a Fórum até fez uma matéria hoje, é que o atirador, o Lessa, ganhou muito dinheiro depois, né? O Gui, eu acho que você tem um trecho da delação aí que eu separei, é aquele primeiro trecho que eu te mandei. Ah lá, olha o Elcio dizendo, gente, porque depois do fato vi um acréscimo muito grande, como se diz, no patrimônio. É o Elcio falando do Rony Lessa. Tinha a Evoque, aí ele comprou uma Dodge Ram blindada, é um carrão caro. Ele comprou uma lancha, uma nova, que a dele tinha virado no quebra-mar, que ele refez a lancha e quase deu perda total. Mandou reformar, vendeu e pegou uma zero. Depois disso, viajou com o meu filho, é verdade. O Rony Lessa viajou com o filho do Elcio para os Estados Unidos. E depois teve a situação do terreno dele de Angra dos Reis, que fui até lá com ele ver no dia de carnaval. O que é? Ele estava fazendo uma obra grande num terreno em Angra dos Reis. E ele disse para o Elcio, pela delação do Elcio, olha, eu tenho dinheiro. Porque o Elcio falou, você vai gastar agora aqui com a sua casa de praia, quando a sua casa lá do Rio... Ele falou, não, eu tenho dinheiro para as duas. Ou seja, o patamar do patrimônio do Rony Lessa deu um salto, provavelmente ligado ao fato de que ele conseguiu executar a Marielle, executar a encomenda. E ele disse para o Elcio o seguinte, qual é o problema com ela quando o Elcio cobriu? Pessoal. É um problema. Só que ele não diz pessoal de quem, Ana. Você entende? Problema pessoal de quem? Então, não foi uma morte, foi um acerto de contas de alguém, de alguma pessoa
que tinha motivo para odiar a Marielle. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Uma pessoa ou um grupo, né? E é grupo. Um grupo. Ontem o Freixo falou na entrevista dele, e eu achei que foi muito claro. Com certeza é gente envolvida com política no Rio de Janeiro. O Freixo, é gente da política. O Freixo está para nos dar uma resposta de quando ele pode vir aqui conversar com a gente. Ele esteve muito ocupado esses dias, dando muitas entrevistas, né, Ana? Isso. Mas ele vai conversar com a gente, provavelmente amanhã ou depois, porque ele está com a agenda lotada dele, mas o Freixo acho que é uma pessoa importante de ele é uma pessoa-chave, porque ele foi um dos que iniciou essa batalha no Rio de Janeiro. Ele fez a CPI das milícias, e a Marielle trabalhou de assistente dele na CPI das milícias, né, Ana? Sim. Imagina um cara ter o peito de fazer uma CPI das milícias no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Freixo mexeu com interesses muito grandes, a Marielle é assistente dele, depois que ela se elegeu vereadora. Isso. Então, assim, que o Freixo falou uma coisa importante, né? Parece que a Marielle foi escolhida para um ato de vingança. Isso, para mandar uma mensagem, talvez. Para mandar uma mensagem. Então, você precisa de provas, né? Você vai construindo as provas, a gente espera que a investigação assim o faça, mas que você tem um rumo, um norte, não é possível, porque você, há anos, as denúncias sobre as milícias, o envolvimento das milícias e o envolvimento delas com políticos e o mundo da política no Rio de Janeiro. Então, por aí já tem um rumo, já tem um norte. Por isso que tem gente que tem medo dessas investigações. Tem muita gente querendo... ontem a gente comentou aqui, né, levantando Celso Daniel, aí vai levantar a Adele, vai levantar tudo, porque eles têm medo de que essas investigações caminhem, porque elas podem chegar nos políticos do Rio de Janeiro e podem chegar perto dessa família que governou o Brasil, né, ou dentro mesmo da própria família que governou o Brasil aí por 4 anos. Tem coincidências, é normal que o público especule tanto, porque tem coincidências inacreditáveis, né?